Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, livro de Eclesiastes, capítulos 5 a 8. E um resuminho ali está no verso número 15 do capítulo número 7. Nessa minha vida absurda, né? Lembre-se por que Salomão considera a vida absurda. Porque ele só tem, então, esse olho clínico, né? Essa perspectiva olhando a vida ou o sentido da vida, somente aquilo que acontece do sol para baixo, né? Debaixo do sol. Sem estar apercebido e esperançoso para aquilo que acontece do sol para cima, né? Nas coisas espirituais, celestiais e em Deus. Então diz o verso número 15 do capítulo 7. Nessa minha vida absurda, já vi de tudo. Essa é uma característica muito forte de Salomão. Ele observa, ele vê de tudo, ele presta atenção, ele busca a sabedoria dessa forma. Como diz o verso número 27 do capítulo número 7. Foi isso que descobri ao comparar uma coisa com a outra e assim achar a causa. É assim que ele agregava a sabedoria a si. Ele comparava uma coisa com a outra. O verdadeiro com o falso, o mal com o bem, o justo com o injusto, a riqueza com a pobreza, a saúde com a doença, a velhice com a juventude. É dessa forma, quando ele comparava tudo, as coisas, e então ele ia adquirindo conhecimento e sabedoria. E sabe de uma coisa, a sabedoria ela é muito importante. A sabedoria ela não é suficiente. A gente precisa entender isso, mas a sabedoria ela é muito importante para que a gente viva melhor. Conhecimento é a gente deter informações. Inteligência é a gente organizar essas informações que a gente tem. E sabedoria é a gente colocar em prática na nossa vida aquilo que a gente com inteligência organizou porque acabou conhecendo. Mas sabe de uma coisa, a sabedoria ela é insuficiente, ela não vai dar satisfação à sua vida. Por quê? Porque nem conhecimento não resolve tudo, porque há muitas coisas que não são explicadas. Há muitas coisas que não têm solução, que você não sabe o que fazer, que você não tem resposta. Por quê? Porque a gente não entende tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo. Deus exerce com a sua soberania, o seu poder, muitas coisas nessa terra e a gente não entende, como diz ali o verso número 24 e 25 do capítulo número 7. Por mais que a gente seja sábio e dedique a nossa vida para o conhecimento e para deter sabedoria, vai ter um monte de coisa que a gente não explica, que a gente não entende. E esse é o retrato de Salomão, e por isso que ele está tão frustrado de alguma forma assim. E aí ele diz, né, nessa minha vida absurda eu já vi de tudo. E aí eu preciso voltar um pouquinho ali no capítulo número 4, né? Eu sei que não é o vídeo de hoje, mas voltar ali até o capítulo número 4, olhei novamente e vi. Essa vai ser uma característica muito grande o tempo todo nesse livro, ele argumentando daquilo que ele observou, ele argumentando daquilo que ele viu. Eu vi lágrimas dos oprimidos, mas eles não têm consolador. Olha que interessante. Salomão disse, olha, eu vi muita gente sofrer nessa terra. Eu vi muita gente derramar lágrima e não ter consolo algum. Olha que coisa mais impressionante. No verso número 4 do capítulo 4, também vi todo o trabalho e todo o êxito que procede da inveja. Olha que interessante, Salomão está dizendo, olha, eu vi muita gente trabalhar e querer ter as coisas só por inveja. O cara tem um carro importado porque o vizinho tem um nacional. O cara tem um casão porque o do lado tem uma casa. O do lado tem uma casa porque o do outro lado tem uma casinha. Então olha como Salomão observa as coisas. E ele diz, eu vi isso o tempo todo, o trabalho e todo o êxito do homem, mas tudo isso é por inveja. As pessoas trabalham tanto e querem ter cada vez mais porque estão com ciúmes ou com inveja ou porque querem ser mais do que os outros, que o seu próximo e a pessoa do lado. E aí ele vai dizer até uma outra coisa interessante no verso número 7 do capítulo número 4. Outra vez olhei e vi mais um absurdo debaixo do sol, que é o quê? O verso número 8 vai explicar. É o caso daquele que não tendo parente, nem filho, nem irmão, não para de trabalhar. Olha que interessante, os workaholics, né? Pessoas que são viciadas em trabalho, tudo é serviço, é poupar, é ganhar dinheiro, é fazer por fazer e nem chega a ter filhos. Nem chega a ter cônjuge, não chega a casar, não chega a ter família. E aí o próprio Salomão diz, cara, isso é um absurdo. Porque vai trabalhar a vida inteira, viciado em tudo isso, dedicado ao trabalho e para nada. Não vai deixar para ninguém, vai acabar a vida como um vapor, vai passar rapidamente. E para quê? Para que tudo isso? E aí, inclusive, ele pega esse contexto de uma pessoa sozinha, tão individualista,
ocupadas consigo mesma tão somente, que desprezou ter família, desprezou ter filho. E aí Salomão diz assim, puxa, é melhor dois do que um, porque pode se esquentar, é melhor dois do que um, porque podem se defender um ao outro, é melhor dois do que um, porque pode um levantar o outro, é melhor dois do que um, porque serão um cordão como de 3 dobras, muito mais fortes serão. E saiba de uma coisa, a importância de companheirismo, não apenas conjugal, matrimonial, família, mas também de ter amigos. Não viva a vida sozinho e isolado, em nome de Jesus eu te digo isso. E aí no capítulo aí, número 5, né, 6, 7, 8, ele vai falar sobre diversas coisas, né, conselhos práticos. No capítulo número 5 vai falar sobre votos a Deus. Se dedique nos votos que você faz a Deus. E sobre votos quero te dizer duas coisas. Primeiro, aqueles que fazem os votos, e esses são os erros quando a gente faz os votos a Deus. Duas coisas. Quando a gente faz um voto sem o desejo de cumprir. E a gente está mentindo para Deus. Ou quando a gente faz um voto, mas demora em cumprir, na expectativa de se escapar dos votos que a gente fez. Tome cuidado com essas coisas, mas quando a gente fizer um voto a Deus, que a gente cumpra. Porque o mais importante não é a gente ficar falando, né, como diz ali o verso número 7, mas a gente agir. Isso é uma coisa muito importante. No capítulo número 6, ele vai falar então sobre a insuficiência, né, os bens passageiros, né? E diz ali no verso número 2, Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de maneira que nada lhe falta de tudo quanto deseja. No entanto, olha que coisa interessante, Deus dá até as riquezas ao homem. No entanto, Deus não permite que ele desfrute de nada, mas outro desfruta de tudo em seu lugar. Isso também é absurdo, é um grande mal. Olha que coisa interessante, ele está olhando a vida. E por que ele é tão pessimista, negativo, né? Com essas coisas dessa vida? Ele está dizendo, olha, o homem até trabalha, o homem até tem riqueza, Deus até dá as coisas para o homem, mas Deus não deixa o homem desfrutar. Por que ele fala isso? Porque ele sabe, e qual é o maior inimigo do homem? A morte. Então, às vezes, as pessoas gastam a vida inteira para acumular certas coisas que não conseguem gastá-las ou desfrutá-las. Por quê? Porque a morte está logo ali. Então é por isso que de alguma forma ele é tão negativo e pessimista, Salomão. Porque ele viveu tudo que viveu, tem tanta sabedoria, tem tanta riqueza, mas está na velhice. E o que ele está vendo mais de perto agora é a morte, e inclusive sem esperança alguma. Por que sem esperança? Porque de alguma forma você percebe uma coisa que ele diz no verso número 26, que é um conselho que ele nos dá, descobrir uma coisa mais amarga que a morte. A mulher que serve de laço, cujo coração é armadilha e cujas mãos são correntes. Quem agradar a Deus se escapará dela, mas o pecador será preso por ela. E você sabe que Salomão teve 1000 mulheres. Então, de alguma forma, ele está falando sobre ele mesmo aqui. O pecador é enlaçado pela mulher. Mas aquele que agrada a Deus se escapa dela. Saiba de uma coisa. Desfrute a vida com sua única mulher, sua esposa, e não caia no laço de outras mulheres. Escape disso pelo temor de Deus. Mas os pecadores não, eles são presos por ela. Olha o que diz o verso 29 do capítulo número 7. O que descobri foi apenas isso. Deus fez os homens justos. Olha que interessante, ele mesmo falando. Deus fez os homens justos, mas eles buscaram muitas complicações. Olha o que Salomão está escrevendo, ele tá numa linha de raciocínio que ele fala muito daquilo que ele observou e que ele viu nele mesmo. Embora Deus tenha feito os homens justos, os homens se colocaram em muitas complicações, ou seja, a natureza do pecado. E é por isso que então Salomão tem essa cosmovisão das coisas tão negativa e pessimista. Porque é um homem de alguma forma afastado de Deus. É só você ler 1 Reis capítulo número 11, você vai perceber quanto Salomão está afastado de Deus por causa da má influência das suas mulheres, que adoravam outros deuses. No capítulo número 7, ele vai falar diversas vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Melhor é. Né? Verso número 1, 2, 3, 4, 5, né? E 8. Melhor é o bom nome do que o perfume caro. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Então ele está falando que algo que é melhor do que a sabedoria, é isso que ele está querendo explicar. A sabedoria é muito boa, a sabedoria vai nos fazer, de alguma forma, viver melhor. É isso que ele está retratando no capítulo número 7. Então, detenha conhecimento, detenha inteligência, detenha sabedoria, colocando em prática na tua vida tudo isso, porque você vai ter uma vida melhor. E eu termino falando sobre o capítulo número 8,
Ainda uma coisa impressionante de conselho, mesmo ele sendo esse pessimista, né, ou negativo, há muita sabedoria nas palavras de Salomão, e ele fala no verso número 5 e 6 do capítulo número 8, o coração do sábio discernirá quando e como agir, porque para todo propósito há tempo e modo certo de agir. Então saiba de uma coisa, ainda que você esteja correto e certo, tem um momento correto. Ainda que você esteja com a razão, tem um momento certo de falar sobre aquilo, de resolver aquele problema. É isso que diz o verso número 5 e 6. E tem gente que pensa, não, eu não quero saber, eu vou falar tudo agora. Não, eu não quero nem saber, agora você tem que me ouvir. E às vezes não é o momento certo. Portanto, capítulo 8, versos 5 e 6 fala sobre isso. O coração do sábio discernirá quando e como agir. Isso é muito importante, isso é muito impressionante. Saiba quando e como agir. Tenha sabedoria, tenha discernimento. Se você ainda está com a razão, se você tem o direito de falar sobre isso, mas perceba se é o momento certo, para que você não gere mais conflitos, não gere mais briga ainda, não gere mais confusão ainda e ainda não chegue mais em consenso ou reconciliação nenhuma ainda e apenas se distancie ou se afaste daquelas pessoas que você se relaciona ou tanto ama. Coloque o teu coração em Deus. Coloque a tua vida em Deus, saiba de uma coisa. Talvez como Salomão você também viu muitas coisas nessa vida. E muita coisa justa e muita coisa injusta. Muita alegria, mas também muita tristeza. Mas de novo eu te chamo a atenção nisso. Coloque o teu coração e a tua esperança em Deus. Porque nessa vida você não vai ter resposta para todas as coisas. Mas em Deus você vai ter uma coisa, além de resposta, esperança. Deus te abençoe.